rede e não participava. Então, é muito legal poder participar já discutindo assim um tema que realmente nesse momento está nos inquietando bastante e que faz parte do nosso trabalho, assim, direto ou indiretamente. Eu conheço algumas das pessoas que estão aqui, não vejo a hora de conhecer todo mundo, e eu sei que tem pessoas aqui que são extremamente experientes, e então eu queria realmente colocar aqui como uma troca, né? Vou falar um pouquinho do trabalho que eu tenho feito no último mês. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Morim, eu sou coordenadora de comunicação do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Faz 4 anos e meio que eu estou lá. Antes de lá, eu trabalhei no Observatório do Código Florestal, no Greenpeace. Antes disso, passei pelo governo, que foi bem interessante. Trabalhei em Estadão, Folha, revista, enfim. Tenho aí né, minhas rugas não me deixam fingir que não faz tempo que eu tô nessa. Mas o que é legal de eu ter passado tanto tempo em redação é que acabo que eu entendo esse momento que a imprensa está passando. Eu acho que todo mundo aqui, de alguma maneira, entende. Então, para começar, vamos colocar assim, o que a gente tem hoje é a história do século, né? A pandemia, ela é aquela que a gente estava esperando, na verdade, há 100 anos, desde a gripe espanhola, que já estava todo mundo sabendo que uma hora essa pandemia ia chegar, e ela chegou. Então, nesse contexto, né, vamos estabelecer aqui um baseline. Tá ruim, certo? Para a gente trabalhar qualquer outro tema que não seja Covid. E, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas se a gente tem que forçar muito a mão, por respeito às vítimas, por respeito aos profissionais que estão à frente dessa batalha. Essa é realmente a história que a gente tem hoje. E não adianta a gente achar que é demais, porque é isso mesmo, né? É uma pandemia que está fazendo um estrago muito grande e a gente ainda vai conviver com ela durante um bom tempo. E eu espero, enquanto uma pessoa de ciência, que a gente não passe por outra pandemia desse modelo pelos próximos 100 anos. Mas vamos lá. Isso posto, trabalhar qualquer outra pauta, ela não é impossível, porque afinal de contas as pessoas não são monodimensionais, não são monotemáticas, e nem a imprensa, por mais que hoje todo o esforço maior esteja nisso, e para piorar ainda no Brasil, a gente tem um contexto político e econômico que toma ainda aquele outro pouquinho de atenção que talvez a gente pudesse pleitear. Aos poucos as pessoas querem saber de outros assuntos. E mesmo no IPAM eu comecei a sentir isso. É claro que a gente tem uma vantagem pela característica da instituição, que é trabalhar um tema muito, assim, que chama muito a atenção da imprensa, que é a Amazônia. No ano passado a gente foi muito ativo e muito vocal na crise das queimadas, e como a gente infelizmente está vendo, o desmatamento explodiu esse ano, mais do que ano passado, e a tendência é realmente a gente ter muita queimada. Então, alguns setores da imprensa, eles já estão bastante preocupados com isso e nos procurando, e quando não nos procuram, quando eu os procuro ativamente, há algum espaço. Mas, independente do tema, eu acho que tem uma questão que é o que eu chamo da tríade do sucesso na hora de vender uma pauta. Que para você conseguir um bom sucesso, ter impacto, ter bastante interesse, sair em bastante lugar e criar um buzz em cima disso, você precisa de 3 coisas fundamentais, que é o que eu trabalho sempre. O fato, uma notícia, um número, um personagem, uma história, mas um fato muito forte, muito bem construído, consolidado, um contexto em que esse fato esteja inserido e um time.
E o timing é muito o nosso trabalho, né, na comunicação. É aquela coisa de você sentir o cheiro, para onde vai o vento. E você conseguir, talvez, adiantar um pouquinho para onde vai o vento, para estar com tudo pronto na hora que o momento chega. Desses três elementos, se o contexto é médio, você vai ter uma cobertura média. Se não tem um timing, se tenta forçar uma pauta que não tem momento ali para... Também vai ter uma cobertura média. Quando essas três coisas, esses três itens, eles são fortes, você tem a mágica, que é quando realmente a coisa toma forma e anda meio que sozinha. Nesse momento, a gente tem um contexto extremamente desfavorável. Talvez, dependendo do tema que a gente trabalhe, a gente tenha um timing bom. Por isso que o item fundamental nessa tríade, que é o fato, ele precisa estar mais do que nunca muito bem construído. Porque a hora que a imprensa abre espaço, a hora que você consegue inserir a sua história ali, ela tem que ser matadora. E se não for matadora, aí a concorrência é muito grande. É muito grande. E a gente, como profissionais da comunicação, a gente sabe disso. Mas pelo menos no IPAM, a gente tem dado ainda mais atenção para essa questão. Construir uma história de forma a ter tudo amarrado, a ter todas as conexões feitas, a não ter questões em aberto, a ter tudo pronto. Porque a gente viu que a concorrência ela é pesada, mas quando você tem esse fato, você tem essa história muito bem forte, fortalecida, tem gente querendo escutar e tem gente querendo colocar isso para frente. Então, o empacotamento desse material, ele tem sido mais do que nunca no IPAN, nesses 4 anos e meio que eu tô lá, fundamental, fundamental. Sempre foi uma questão, mas agora, então, desde os mínimos detalhes, a gente está olhando. E olhando muito rápido, porque aí entra a questão do timing. Se a gente vê ali uma mínima brecha para entrar o assunto, a gente coloca, porque contexto a gente não vai ter mesmo. Então, a gente está sempre também fazendo esse exercício um pouco de tentar adiantar a problemática, tentar ver quais são aí dentro do cronograma, quais são os possíveis momentos que a gente tem um gancho para colocar a história. Agora, tem uma outra questão também, e assim, o que eu estou falando aqui, eu acho que não é novidade aqui para ninguém, mas é um pouco, muito do que a gente tem visto lá no IPAM, muito do que eu tenho trabalhado. Agora, uma questão que também a gente tem discutido muito lá no IPAM é reduzir expectativas, né? E aí, assim, é uma inquietação, né, eu acho que de todos nós, que a gente sabe que os nossos assuntos são de extrema relevância. A gente sabe que eles precisam estar na rua. E a gente sabe que tem gente querendo ouvir. Mas não é o momento, né? Agora, realmente, a história é o Covid. Uma coisa que tem nos ajudado também é tentar buscar conexões das nossas histórias com a pandemia ou com as consequências da pandemia. Porque essa é outra questão também da imprensa, né? Chega uma hora que eles precisam ir além dos números. Então, se vocês conseguem fazer né, dar algum componente adicional, que é uma outra faceta da mesma história, você abre muito mais caminho. E o terceiro ponto é a hora de cobrar aqueles favores, né, dos amigos dos jornalistas, né? Aquele relacionamento que você fez aí a longas e duras penas, tá na hora de cobrar uns favores aí, né? Nem sempre você vai conseguir. No meu caso, meio ambiente
os jornalistas que normalmente cobrem meio ambiente nessas redações super enxutas são os mesmos que cobrem vacina, desenvolvimento de remédio, que entendem, que sabem ler um paper, que tem as fontes nessa área, então ainda tem esse agravante. Mas tenho, sim, ido atrás dos jornalistas e falado, ô amigo, lembra de mim? Cabe um espaço aí. E de vez em quando tem dado certo. Então, assim, de forma bem resumida, na verdade, eu acho que a problemática ela é total, mas nesse último mês eu tenho tentado pegar essas questões que eu coloquei aqui para vocês e eu tenho tido algum relativo sucesso, de novo, reduzindo bastante a minha expectativa, mas na semana passada a gente lançou uma nota técnica sobre desmatamento e fogo e consegui, assim, em alguma imprensa eu consegui colocar, seja imprensa, principalmente imprensa grande, eu consegui mais do que as regionais, por incrível que pareça, eu pensei que as regionais seriam mais aceitas, mais afeitas a esse tipo de pauta nesse momento. Trabalhei também em imprensa internacional, apesar dos pesares, o que só mostra para mim que tem algum espaço para a gente colocar outros assuntos além de Covid. E por último, só uma questão que eu tinha anotado aqui que eu acho que é também interessante, mais do que nunca tem jornalista me procurando por causa do trabalho de comunicação nas redes sociais. Eu acho que a galera está tão enlouquecida no seu dia a dia nas redações que eles não estão nem vendo e-mail, tipo release, coisa assim, que entra na caixa de e-mail que não tenha Covid no título. Mas tem gente que, né, porque a partir do momento que a imprensa está assim, eu comecei a trabalhar ainda mais as redes sociais para falar com o público diretamente. E tem gente nos procurando assim a partir das redes sociais. Então é outra alternativa aí que a gente está tentando. Então é isso. Não tenho a solução mágica, mas alguns pontos que têm funcionado para mim. Passo para Super Isis. Aí, não estava conseguindo desmutar. Ai, obrigada, Cris. Obrigada por ter aceitado. Obrigada, tô vendo um monte de amigo aqui. Obrigada, gente, por terem vindo. Então, eu vou contar como nasceu essa inquietação, né? O ano passado, a gente lá no IEMA, no Instituto de Energia e Meio Ambiente, finalizou o planejamento estratégico. Então, a gente dividiu, tá tudo no nosso site lá, o IEMA, em 4 objetivos. São importantes, a gente acredita, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, esse ano, bem quando a gente ia começar mais forte a divulgação dos projetos e dar andamento à finalização de vários deles, começou a pandemia. E aí, assim, aí a gente vive esse momento delicado, né? A pandemia é um momento de urgência, eu concordo com tudo que a Cristina falou, que a gente não quer passar por cima das pessoas que estão sofrendo isso, inclusive conhecidos meus, né, que perderam parentes. Então, assim, é uma situação muito delicada. Mas, ao mesmo tempo, se a gente deixar de lado essas outras situações, para o futuro, o Brasil pode agravar um pouquinho a condição brasileira com relação a esses assuntos que a gente lida, né? Então, assim, e aí eu comecei a debater com alguns amigos sobre isso e vários falaram, mas eu acho que você tem que atrelar a pauta ao corona de alguma maneira. E aí eu questionei isso de maneira até ética, mas poderia. Acho que a maioria das pautas socioambientais a gente consegue atrelar ao corona, mas seria certo moralmente, não sei, sabe? Não seria uma forçação de barra? Então, eu vou dar um exemplo. A gente agora está finalizando um trabalho relativo à energia elétrica na Amazônia. Então, são regiões que não têm energia
E é óbvio que se um lugar não tem energia, não tem sequer um freezer para resfriar uma vacina ou para resfriar um medicamento que a pessoa precisa tomar. Então, são pessoas que vivem em situações muito vulneráveis. Aí, o que a gente fez, né? Então, eu vou exemplificar um pouquinho. Não comecei ainda a divulgar, porque esse projeto a gente está finalizando as peças de comunicação, vai demorar mais um pouquinho. A gente fez relatório, infográfico, para impactar um pouquinho mais, porque é muito número para ficar mais fácil de entender a extensão do problema. A gente achou que ficaria mais, né, fácil de visualizar. Estamos fazendo algumas peças para as redes sociais e vídeos, que é o que a Cristina falou. A gente vai tentar investir um pouquinho nas redes sociais, embora a gente tenha bem menos seguidores que o IPAM, bem pouco, só que os nossos seguidores são pessoas, principalmente formadoras de opinião. E eu tenho acompanhado também, principalmente, os debates no Pacto pela Democracia. E aí você vê que a pauta política, lógico, é muito importante. E tem conseguido mostrar essa importância no cenário. Não estou comparando a questão da energia elétrica na Amazônia com a importância do momento político também que a gente vive junto com essa pandemia. Então, eu falei assim, gente, eu acho que há uma luz. E eu vou contar um pouquinho o que pretendemos fazer lá com relação a essa pauta, né? Então, a gente ficou estudando, a gente vai acabar, de uma maneira ou outra, citando que o fato das pessoas não terem energia elétrica, e isso piora o acesso das pessoas à saúde pública e também mostra a condição onde as pessoas estão, essa condição muito desigual. Então, haverá, só que eu não sei se o gancho vai ser o corona, né? Outra coisa que a gente estava conversando, antes da pandemia, a gente estava negociando com um grande veículo. E aí até parei essa conversa, porque, enfim, né? Começou todo esse problema e a pessoa começou a cobrir. Aí, assim, a gente vai tentar com grandes veículos, só que os veículos, isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Dependendo da pauta, a gente tem os veículos mais específicos que tratam de alguns temas que estão procurando pauta também relacionado ou não ao corona. Gente, desculpa, tô me gaguejando. Relacionado ou não, e que estão atrás da gente procurando pautas. Então, isso é uma coisa também que a gente vai seguir por esse caminho de veículos específicos, pessoas que lidam mais especificamente com esses temas. Então, pessoas que têm mais afinidade, até não ficando restrito a essa questão ambiental que a gente também cobre bastante. Então, assim, isso é meio que bem por cima do planejamento que a gente está fazendo de comunicação para esse projeto em si. Outros projetos, a gente está esperando para ver como que essa pandemia vai seguir, né? Quando vai ser o pico tão triste em determinados locais. E assim, a gente também está sendo muito procurado por conta da qualidade do ar, que a gente faz análises, né, de qualidade do ar, e é uma pauta completamente atrelada ao corona. Então, essa tá demandando muito a gente, enfim, a gente tem feito bastante trabalho com relação a isso. Bom, mas assim, eu não tenho respostas, eu só vim expor um pouquinho, bem de leve, do planejamento que a gente está fazendo para essa pauta específica de energia elétrica, de pessoas que estão sem acesso à energia elétrica, como exemplificação. E aí eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês têm a dizer, o que vocês acham. A Paula, eu estava conversando com ela né, no WhatsApp, e ela acabou de divulgar um prêmio. Até pedi para ela que ela contasse um pouquinho para a gente como que foi essa conversa, tudo, onde ela conseguiu, qual foi o impacto disso. Mas eu acredito que acho que as pessoas entendem que a nossa, não sei como vocês reportam a questão de entrevistas, de citações na mídia, mas eu acredito que com todo mundo que a gente trabalha, eles entendem que esse é um momento específico que a gente vive, que a gente vai ter que ter um desconto aí desse esforço de comunicação,
né? Não sei depois como vai vir também essa cobrança, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso também, sabe? Ainda mais no momento onde a gente vê que a economia vai ser impactada, tem pessoas com medo de como isso vai refletir na comunicação de causas, nas equipes, no tamanho das equipes, no valor para os projetos. A gente já viu um impacto aí em alguns lugares, né? Então, enfim, acho que todo mundo tem que se preparar para isso. E, na verdade, eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês acham, se vocês acham que é importante atrelar ou não, se espera um momento. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a Paula, tá bom, gente? É isso, obrigada. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Isis. Obrigada aí, pessoal. Então, para contar um pouquinho do que aconteceu recente, ontem, a gente ganhou, duas pesquisadoras do IP ganharam um prêmio Whitley, o Whitley Awards, que é considerado aí o Oscar da conservação. Então, assim, de cara eu falei, poxa, ainda bem, porque um prêmio é um prêmio, né, gente? E aí tinha todos os componentes bacanas de um prêmio. São duas mulheres, duas cientistas, etc. Então, a gente foi trabalhando dentro desse contexto. A gente teve boa repercussão. Como vocês disseram, a Isis falou, enfim, vocês duas disseram na fala, tá todo mundo ciente, a gente procura deixar as pessoas cientes de que, assim, a gente está vivendo um outro momento. Então, eu acho que no IP a gente está... Nossa, eu nem me apresentei, né, Isis? Desculpa, eu sou do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, olha a cabeça. E todo mundo está muito ciente do momento que a gente está vivendo. A gente vem discutindo isso, de como que a gente começa, não só... Porque o meu trabalho vai muito além da imprensa, ele fala com outros públicos, inclusive pessoa física para doação e tudo mais. Como é que a gente vai atrelar essa questão de Covid com o nosso trabalho? A gente não é uma organização que faz levantamentos, por exemplo, sobre doenças existentes na mata que são passadas para a população humana, né? Para a espécie humana. Então, assim, a gente não tem ainda esse gancho. Esse papo já rolou lá, então está todo mundo muito ciente de que a gente está vivendo um outro momento. E essa questão do prêmio, a gente procurou focar muito, muito nos veículos especialistas, né, dos nossos amigos aí e parceiros de longa data de meio ambiente, que super curtiram, porque eles precisam de algo que dê um respiro também nessa história toda. Mas o que eu vi que deu um super gás nessa divulgação foi contar com os veículos locais. Então, assim, o IP trabalha em vários lugares do Brasil, e aí essas duas pesquisadoras especificamente, uma delas está ligada já há 8 anos fortemente ali no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né, no Pantanal e no Cerrado, e a Gabi está ligada muito ao projeto do Mico-Leão Preto, que é o que ela toca, no Pontal do Paranapanema, que é o extremo oeste de São Paulo. Então, o que a gente fez? Aquela nossa estratégia de jornalista tentando encaixar, né, o perfil das pessoas. Então, local, TV, jornal do Mato Grosso do Sul, falando só da Patrícia. Ali no Pontal do Paranapanema, a Patrícia também tem uns trabalhos no Pontal, então a gente focou as duas pesquisadoras do Oeste Paulista, e assim a gente foi levando. E a gente teve uma ótima repercussão por conta exatamente do local. Foi o local que mandou a gente, por exemplo, ontem para o Jornal das 10 da Globo News, por exemplo. Foi o pessoal da TV Fronteira que fez a ponte para a gente chegar lá, embora a gente estivesse tentando, por muitos outros caminhos, chegar na Globo News, tipo no Estúdio I, que a gente acha que seria legal, que há muito tempo eu queria que a Maria Beltrão fale da anta brasileira, mas nunca consegue falar. Fui atrás do André Trigueiro, que deve estar, assim,
né? Todo mundo no meu pescoço falando, precisa falar com o André Trigueiro. Minha gente, eu não vou ligar para o André. Desculpe, o cara tá lá, até o talo, entendeu? O máximo que eu fiz e juro, assim, com vergonha no coração, assim, fiz e mandei um WhatsApp para ele. Falei, André, tá aqui um link e acabou, porque é isso, a gente sabe que o cara tá atolado e um prêmio, desculpa, né? Então, assim, eu falo isso pro pessoal, mas algumas coisas passam meio que batido, né? Embora as pessoas falem, tá bom. Então, é isso, assim, é a força do local, assim. Eu sempre fui alguém que, como a gente trabalha muito regionalmente, a gente sempre teve esse contato com os jornalistas regionais, né? E isso vem muito também de um aprendizado que eu tive da vida, né? De trabalhar em pauta de jornal, que a gente sabe que uma notinha desse tamanho se transforma numa puta pauta se você puder desenvolver. Então, eu nunca ignorei os veículos pequenos. Tem muita gente que chegou até a gente por ter lido uma notinha desse tamanho num veículo, sei lá, na Gazeta da cidade X. Então, isso é muito legal, assim, sabe? E tem uma outra coisa que eu estou fazendo a partir dessa história. Desculpa aí, é meu cachorro. Eu já estou pensando em como articular novas parcerias para quando essa história do Covid passar. Tomara, a gente sempre tem essa esperança de que passe logo. Então, assim, já estou conversando com esses jornalistas com quem eu entrei, pensando em parcerias, pensando em pautas, né? Como é que a gente, como organização sem fins lucrativos, pode também ajudar os veículos a produzirem coisas, né? A gente sabe que também está difícil para todo mundo, né? Então, assim, de que jeito que a gente junto pode fazer alguma coisa? Por exemplo, ontem rolou uma live com a jornalista, a repórter da TV Morena, que é de Campo Grande, com a pesquisadora do IP. Então, são outros canais também que a gente precisa começar a pescar aí. Porque a gente sabe que as pessoas estão buscando um alento nas redes sociais, um alento, algumas coisas bacanas, coisas diferentes e tal. E as redes sociais, Instagram, Face até, claro que está tendo um monte de live, a gente sabe muito bem, mas assim, a gente tem que estar onde as pessoas estão. Então, assim, a gente está buscando fazer também essa conexão. Então, por mais, eu acho que vai rolar alguma coisa nesse sentido com a TV Fronteira também, para falar do mico. Então, assim, chamar as pessoas que curtem a TV Fronteira, que acompanham a TV Fronteira também, vai ter uma live. Então, a gente vai pescando por esses caminhos, né? Paula, desculpa. Fala, não, é só para... A gente começou a falar sobre isso, né? Isis, você mandou aquele e-mail lá para a rede, e eu falei assim, gente, a gente vai apostar muito nas nossas próprias redes, porque é o momento da gente mergulhar e buscar fazer a nossa comunicação dos nossos canais, né? Tentar fazer bombar isso com os nossos assuntos, porque é difícil, por exemplo, eu tô com todos os projetos parados. Tudo que acontece do IP em campo, coisas legais, descobri uma espécie tal, entendeu? Hoje o que eu estou fazendo é esperar e ver compilação de dados de pesquisador para ver se alguma coisa surge, né? Mas tem que ser uma coisa muito legal para o pessoal dar, né? Não adianta ser a pererequinha do não sei o quê, não vai dar, entendeu? E é isso, assim. E a gente vai tentar começar a fazer mais esses caminhos aí pelos nossos canais, tentar algumas lives e chamar pessoas que trabalham com saúde e devastação, perda ecológica e saúde humana, para ver se a gente consegue evoluir em alguma coisa de conteúdo, assim. Isis, eu queria fazer um comentário sobre rapidinho, uma questão que você falou sobre fazer essa conexão com o Covid, se seria amoral,
né? Talvez a gente faça essa conexão. A gente teve um pouquinho dessa discussão no IPAM e para a gente ficou muito claro, na verdade, que o Covid no Brasil, ele expõe as nossas mazelas. Então, são mazelas que nós da área socioambiental conhecemos muito bem, que a gente fala há muito tempo e que, na verdade, elas ficam expostas de forma muito crua com a pandemia. Então, os problemas de saúde pública, da falta de estrutura, da falta de equipamento, da falta de equipe especializada, as crises políticas, no nosso caso, no IPAM, grilagem correndo solta, sem fiscalização, muito menos agora, né? As fumaças que todo ano já sobrecarregam os sistemas de saúde, vão ficar ainda mais sobrecarregados. Então, a gente, claro que não é forçar a barra, tentar encaixar uma bola num quadrado, mas mostrar que, olha, tá vendo, gente, é isso daqui, né? Ou, por exemplo, na questão climática, tá todo mundo falando, olha só que maravilha, agora a gente vai sair daqui num mundo completamente diferente e que vamos todos juntos numa economia de baixo carbono, economia verde. Gente, fala sério, entendeu? É lógico que a galera vai sair com tratorzão, queimando combustível loucamente. Então, a nosso ver, não é forçar a barra, mas é reforçar aquela mensagem que a gente sempre fala. As mazelas sociais e ambientais do Brasil, elas estão aqui. O Covid está expondo isso tudo. Só para complementar o que a Cris falou, é isso mesmo. E o que a gente sente no IP é que é o momento da gente mostrar por que a gente existe. Por que a gente existe? A gente existe porque, assim, gente, tá tudo, desculpa o perdão aí, tá tudo fodido. A gente tá aqui tentando recuperar. E é uma coisa das pessoas entenderem o que a gente faz na real, né? E eu acho também que tem um momento, eu não sei vocês, onde vocês, o jeito que vocês atuam, a gente tem uma coisa muito, como a gente tem uma base muito científica, as pessoas querem pegar pelo científico e tal, mas é simplificar ao máximo essa mensagem, porque e as pessoas entenderem, por exemplo, o meio ambiente tem relação com a minha saúde, sim, sempre teve, e é por isso que, por exemplo, o IP existe, entendeu? Então, assim, é a essência do trabalho. Então, eu fico imaginando, assim, como explicar para as pessoas. E eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, é uma forma da gente falar assim, gente, eu não sou a eco-chata, é que tem relação, né? Umas coisas com as outras. E acho que é uma oportunidade também, sabe? Da gente começar a martelar um pouquinho na cabeça das pessoas, um pouco isso. É que a gente está falando de imprensa, como eu faço no geral e tudo, converso com um doador, pessoa física, e a gente pensa em formas de discurso, então me vem sempre essa coisa na cabeça, sabe? É a hora da gente falar, gente, a gente está aqui por causa disso, essa pandemia está aí por conta de desequilíbrio ecológico também, né? Então, assim, por enquanto o que a gente falou por aqui, né? Mas, por favor, estou convidando todos a exporem, tá? A opinião. A gente viu algumas oportunidades, né? Novas tecnologias, de repente a gente consegue dar entrevista em locais que antes a pessoa queria presencialmente. Eu já passei isso lá no IEMA, como a gente está começando. Há uns 2 anos a gente faz trabalho na Amazônia, não na área de floresta, né? Mas de emissão, de gases de efeito estufa e tal. As pessoas queriam que a gente estivesse lá e não existia essa possibilidade porque a equipe é pequena, não tem como ir sempre, enfim. A gente consegue agora, então, amplificar nossa voz nas redes sociais, porque também as pessoas procuram e passam o dia inteiro nas redes sociais, né? Assim, eu não sei, eu gostaria, eu preciso ler isso para ver se aumentou o número de acesso às redes sociais, e eu acho que até o horário de pico deve ter mudado, né? Que antes era às 18 horas para algumas redes sociais e 22 para as outras. Acho que deve ter mudado. E a gente
a oportunidade de mostrar, contextualizar mais fácil o que a gente está fazendo, né? Até a Andréa perguntou aqui do lado se alguns dos nossos posicionamentos acabaram trazendo alguma coisa. No caso do IEMA, como a gente fala de qualidade do ar, e a gente está levantando os dados, quer dizer, a gente levantou os dados, está analisando como que está a qualidade do ar em São Paulo especificamente, com relação à pandemia, a gente tem medo de soltar ainda um posicionamento sem ter uma análise fechada, porque já tem muita gente procurando a gente desde a primeira semana de isolamento social. Então, a gente está esperando um pouquinho, porque nosso posicionamento será meio que para esse caminho. Mas, por favor, gente, todos estão convidados aí. Eu queria fazer um comentário, gente. Não é tão específico sobre a minha organização, mas assim, algo que eu tenho pensado no contexto da crise, de estar evidenciando problemas estruturais e tal. Na questão da imprensa é interessante, porque assim, eu trabalhei alguns anos numa emissora de telejornalismo, né? E assim, um pouco antes da pandemia, a gente estava ouvindo muito assim demissões nas redações, né? E aí, de repente, dentro da grade das programações, das emissoras e tudo, o jornalismo ganha muito espaço, mas com uma equipe que já estava super sobrecarregada. Então, talvez uma das questões que para mim também aparece muito clara nessa pandemia e tudo, é a falta de espaço que as organizações do terceiro setor têm em geral na imprensa, assim, sabe? Que acho que é uma questão talvez aí também de fundo que acaba. E que aí, nesse momento, fica mais aguda com a nossa dificuldade de falar com as pessoas por meio dos meios de comunicação tradicionais, né? Era só essa conversa, assim, de contexto que eu queria botar um pouco na roda, assim, como a gente já, na minha organização, como a gente vem tendo dificuldade de criar relações com jornalistas estáveis há muito tempo já, não é de agora, mas acho que agora aprofunda, assim, sabe? Sobre isso, eu acho que tem alguns pontos. Assim, primeiro, eu acho que de repente, contando com a ajuda dos colegas, facilita. Então, uma coisa é você falar, olha, tal pessoa que você já conhece, né? Porque eu acho que o jornalista fica meio receoso se ele não conhece, sei lá, né? Assim, também estou falando do lado de quando eu trabalhava do outro lado, né? Mas eu acho que também tem mais duas vantagens aí que a gente pode aproveitar de alguma maneira, que a imprensa ganhou mais importância mesmo, então as pessoas voltaram a procurar mais informação na imprensa e acreditar mais na imprensa, algumas pesquisas estão mostrando isso, e a divulgação científica, que no caso do IEMA a gente trabalha muito com ciência, né? Tá em voga. Tanto que eu sou divulgadora científica há cerca de 15 anos, eu sempre esqueço desde quanto tempo. E aí, agora, eu estou sendo super procurada e demandada de diversas maneiras, assim. Então, eu até pensei, num dos casos, da gente propor um webinar para os jornalistas, porque o ano passado a gente fez isso e foi super feliz. A gente convidou uns jornalistas para irem no IEMA. A gente convidou, assim, um monte de jornalistas, né? E foram alguns. E a gente fez uma palestra sobre, no caso, a qualidade do ar para eles. Assim, vocês vão sair daqui entendendo como que é a qualidade do ar no Brasil, como que faz o monitoramento, assim, beabá, sabe? Pega pela mão e vamos entender tudo. E super repercutiu. E aí a gente está pensando também em fazer isso agora, porque talvez, embora tenha muitas lives, o povo brinca, né? Que se abre a geladeira, cai a live. Mas, assim, talvez outras pessoas se interessem mais e tenham mais disponibilidade para ver do que antes. Porque agora parece que mudou um pouco a chave também. Não sei. Vou fechar aqui, tá? Que eu falo muito. Não sei se estão muito na correria com isso tudo, né? A gente chegou a pensar nessa possibilidade também dentro da minha organização, mas a gente recuou diante da perspectiva de excesso, sobrecarga mesmo dos jornalistas, até por isso, né, gente? Quer dizer, colocando aqui uma angústia maior, a gente liga o jornal e tem pessoas sendo enterradas em covas coletivas. Enfim, é um cenário realmente é um cenário muito assustador e que o trabalho dos jornalistas é muito necessário. Crise política paralela, enfim, adoraria também acreditar que talvez até a experiência seja legal, e não quero nem desencorajar de jeito nenhum, quero que você faça, conte pra gente que foi o máximo e tudo, mas realmente é uma atitude corajosa que eu acho que muitos jornalistas estão, pelo menos que eu saiba, né,
Na TV Globo, eles estão fazendo, metade está dentro da redação, as pessoas de determinado grupo de risco estão trabalhando de casa, então isso está provocando um sistema de trabalho de plantão também um pouco mais complexo, está mexendo muito também com a rotina deles, né, eu acho. Muitas horas no ar, estendendo telejornais e tudo. Não sei, né, desse contexto, assim, para eles, acho que não sei como é que seria uma live. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem um outro agravante, que os jornais, pelo menos os jornais de São Paulo, o Estadão, o Globo, vão reduzir o salário dos jornalistas em 25%. Gente, eu não Valor sabia. também. E reduzindo tempo dedicado também, né? Quer dizer, essa é a proposta, a gente sabe que nenhum jornalista vai deixar de trabalhar nessa cobertura do século por causa disso. A Folha, por enquanto, diz que vai segurar, mas a gente não sabe até quando, porque a publicidade caiu muito. Então, além de ser uma desgraça para o jornalismo, e isso não é só no Brasil, tá? O Guardian também está passando por isso, alguns outros veículos fora do Brasil também. Além de ser uma desgraça para o jornalismo, isso ainda reduz mais a nossa capacidade de colocar pautas que não sejam Covid, que não sejam extremamente prioritárias. Então, só quero colocar mais essa questão, porque para mim o segredo da felicidade é a redução das expectativas nesse momento. Analisar o cenário é muito importante, com certeza. Que lástima essa redução de salário, nossa, e que realmente faz sentido, porque as empresas estão caindo em faturamento, enfim, realmente, assim, dentro desse contexto é algo impensável e não é, né, ao mesmo tempo. Aí talvez a gente tendo um site que entregue mais, facilite também para outra pessoa. Agora eu me coloco também no lugar, até com relação ao corona. Muitas pessoas perguntam para mim, já que você é jornalista, onde eu posso ter informação? Porque as pessoas até reclamam que a informação sobre o corona está sendo incompleta nos jornais. Eles querem mais dados, enfim, qual hospital está lotado, qual não está. Hoje uma pessoa perguntou isso para mim. Qual hospital está lotado? Como eu sei disso? Aí eu falei assim, olha, algumas organizações do terceiro setor estão levantando dados até por bairro. Eu falei, você vai ter que procurar essas organizações. E aí eu acho que a gente fica com aquela informação difusa e muito arriscada. Então, assim, é uma péssima notícia. E eu só vou concluir arriscada porque abre mais brecha para fake news ganhar força nos WhatsApps da vida, né? Teve um ponto que o IPAM resolveu fazer, que até veio da diretoria, assim, eu achei que foi uma ótima ideia, a gente implementou desde o começo, que a gente usar as nossas redes sociais para passar boas informações sobre coronavírus, inclusive essa rede aqui, que a Andrea colocou agora aqui também, a gente também já divulgou, porque no final das contas o que a gente está falando também tem a ver com a gente, que é boa informação fidedigna, lutar contra fake news, ciência na veia. Então, a gente não vai entrar, não é característica do IPAM entrar numa bola dividida sobre a questão política, mas essas informações sobre prevenção, avanço de pesquisas de vacina, remédio, etc. e tal, essas iniciativas de dados, isso tudo a gente está divulgando. Então, fica uma sugestão também, que é quase um trabalho social que a gente está fazendo de passar boa informação, né? Complementa meio que o trabalho da imprensa. Mas eu queria escutar mais do pessoal aí, tem um monte de gente que eu não conheço. Eu vou me apresentar, eu estou ouvindo aí vocês falando e eu olhei lá o tema, né, do webinário, que é pauta, e quando fala pauta a gente fica pensando sempre em imprensa. Mas eu queria debater com vocês algumas questões. Em primeiro lugar, vou me apresentar, eu sou a Patrícia e eu sou de um coletivo chamado Hub Mulher. A gente trabalha com carreira feminina
e eu tenho uma consultoria chamada Regenerativa. E aí, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem dentro do que foi falado aqui por umas e outras. Eu acho que a Paula falou, se não me engano, da grande diversidade de temas que tangenciam o coronavírus, porque ele é uma coisa tão grande que ele acaba pegando tudo. Ele é ambiental, com toda certeza, ele é econômico, ele pega violência da mulher, ele pega problema de desigualdade, né? Cabe tudo ali, que é o desassossego da Isis, de até que ponto eu pego carona ou não. Eu vou contar para vocês, há milênios atrás eu trabalhava na hotelaria, no César Park, né? Rede que era na época de origem japonesa. E aí, no carnaval, a gente sempre fazia algum tipo de coisa temática, e aquele ano a gente trouxe um casal que ela era uma mulher famosíssima no Japão, que fazia umas máscaras maravilhosas de teatro kabuki. E o marido era um fotógrafo também conhecidíssimo, que a Kodak dava todos os novos lançamentos de câmeras para ele. Aí nós fizemos uma exposição maravilhosa de máscaras de teatro kabuki, não dava pauta, não dava pauta, não dava pauta. Como é que eu consegui pauta? Eu peguei uma escola de samba, botei o casal num carro alegórico, ele fotografando, e assim, tem japonês no samba, porque tinha uma escola de samba saindo aquele ano falando dos 80 anos da imigração japonesa. Então, eu consegui linkar eles com carnaval, porque não adiantava eu querer falar de arte, do teatro kabuki e tal. É lindo, tem super valor, mas os cadernos de cultura e de, né, comportamento dos jornais não estavam naquela vibe naquele momento, e eu não ia conseguir espaço. Então, tem que pegar carona, sim. Você vai encontrar um link que seja válido, isso não tem nada de imoral, antiético, é simplesmente você conseguir pegar um ângulo do seu tema e encaixar no tema dominante naquele momento. E aí, eu acredito muito no poder do network. Eu tenho contato com várias pessoas lá no LinkedIn, então, por exemplo, a gente tem, vamos dizer que sua organização trabalha com a questão da violência da mulher. Aí a gente sabe que a coisa está crítica e tal. O que fez um casal? Eles criaram uma hashtag chamada Coronamacho. E por causa dessa hashtag que eles criaram do Coronamacho, eles foram parar na Globo, no telejornal da Globo. Um outro casal criou uma hashtag sem rótulos, eles trabalham com diversidade e inclusão, ela é cadeirante, eles trabalham com uma empresa de colocação de pessoas no mercado do trabalho que sejam deficientes físicas, e aí eles espalharam essa hashtag, conseguiram embaixadores, os embaixadores replicaram isso nas suas redes e eles conseguiram divulgar a causa deles de uma maneira muito interessante, usando o poder da rede. Então, eu acho que a gente está num momento, esquece a imprensa tradicional, tenta ir por uma coisa chamativa, que seja, mais do que tudo, positiva. Eu tenho espaço, os meus espaços todos de rede social é só notícia boa. Ou seja, não é lente cor-de-rosa, é assim, o que se olha quanta coisa positiva está acontecendo dentro de tal temática e alguma proposta de ação concreta. Então, aquele Razões para Acreditar, aquilo é uma plataforma que tem milhares de pessoas que veem aquilo. Por que não encaminhar uma notícia como o prêmio das cientistas aí, das ativistas da Paula, para um Razões para Acreditar, que eles vão conseguir uma audiência muito interessante, quem sabe depois essa audiência vaza para veículos maiores. Então, eu acho que a gente está no momento de fazer isso. E para finalizar, uma outra ideia que me surgiu, tem a ABERJ. A ABERJ é a associação que junta os profissionais de comunicação que muitas vezes acumulam os cargos de sustentabilidade nas organizações. É o cara que assina um chequinho
na captação de recurso das entidades que financiam o teu projeto. Por que não propor a Aberj para fazer lives, fazer um seriado de lives? Eles abriram agora um seriado só sobre coronavírus. Se você consegue linkar o assunto da tua organização de alguma forma, pode fazer alguma coisa como isso que nós estamos fazendo aqui agora. Quem sabe a Aberj não apadrinha uma sessão onde as diferentes organizações possam estar falando o que elas estão fazendo e isso ter audiência no público dos associados. Então, são ideias que eu estou jogando aqui para ver se, de repente, cabe aí para alguém, né? Oi, posso falar? Estão me ouvindo? Oi, pessoal. Meu nome é Ana Paula Freire, eu sou jornalista no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, trabalho na área nuclear, e eu concordo muito com você, Patrícia, dessa questão de a gente aproveitar o que pode ser linkado com essa questão da Covid para divulgar. Desculpa. Então, a gente, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de penetrar na mídia, porque a questão nuclear, você sabe, todo mundo sabe, né, que a associação imediata no imaginário é bomba atômica ou acidente como Fukushima e tal. E agora a gente entrou com uma parceria com o pessoal de Paraisópolis, que é dentro daquele projeto Costurando Sonhos, que é um projeto com costureiras para dar renda e autoestima para as mulheres, né? E aí eles estão produzindo 50 mil máscaras, mas a meta é 1 milhão, e a cada semana são levadas 1.500 máscaras para o IPEM para irradiar com radiação gama, que é um processamento que é seguro e que inativa qualquer micro-organismo, inclusive o coronavírus. Então, esse pessoal volta com essas máscaras para a comunidade, para a própria comunidade, e elas podem ser reutilizadas devido ao processamento. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo a área nuclear, que é uma área muito difícil de a gente conseguir espaço para mostrar os benefícios, né, a aplicação pacífica, a gente está conseguindo aproveitar esse momento lamentável, né, de pandemia. Mas o que eu queria também falar um pouco rapidinho do que a Isis falou sobre as pessoas ficarem cobrando notícias, mais informação. Eu não sei se vocês assistiram o webinar hoje do pessoal do Ciência na Rua, que teve o Muniz Sodré participando, e o Muniz fechou esse webinar com uma fala assim que me calou profundamente, que ele fala o seguinte: gente, quem quer informação boa, de qualidade, mais abrangente, não nos iludamos, é um grupo muito pequeno. Somos nós. Somos jornalistas, são os pesquisadores, são, eventualmente, líderes comunitários e tal, mas a gente não nos iludamos que isso é o macro. E ele falou isso no contexto também de porque a não adesão de muitas pessoas, apesar do volume de informação que se tem para pedir isolamento social. Enfim, eu acho importante só a gente colocar aqui essas questões para reflexão mesmo. Quem quer informação, como se quer essa informação, na verdade, né? E aí eu acho que é muito bacana a gente estar aqui nessa conversa e muito prazer e legal. Ai, obrigada, Ana. Você tem muito que agregar também a gente. E a gente espera mais pessoas agregando também, por favor. Quem mais queira colocar. Nosso tempo é escasso. Não se acanhe. Estou vendo vários conhecidos aí. Além da Ana também, que falou agora. Por favor, o que mais aflige vocês? Esse é um momento de troca. Gente, a fala da Patrícia me inquietou um pouco para o bem e para o mal, porque eu acho que quando a gente fala sobre positivar narrativas em meio a uma crise, a gente se esbarrou lá onde eu trabalho, no Instituto Clima e Sociedade, com narrativas positivas sobre o corona. A gente viu pessoas divulgando notícias que o corona é bom para o clima porque reduziu as emissões.
E isso matou a gente, assim, porque o corona é uma tragédia fato. E quando a gente começou a ver as pessoas se apropriando desse lado positivo, que é entre muitas aspas, porque não é positivo, isso, como é que a gente combate essa desinformação, né? Porque a agenda do clima é de longo prazo, então não é uma situação pontual que vai resolver um problema de décadas, que são as emissões. E aí eu fiquei assim, cara, até que ponto eu já não tô uma pessoa otimista e positiva em meio a esse cenário. Então, como é que eu me esforço, faço um exercício para ser positiva nas minhas narrativas em relação ao corona? Então, quando a Patrícia falou que só coloca coisa positiva no Facebook e tal, eu fico pensando, cara, será que dá para fazer isso em meio a um cenário tão catastrófico, sabe? Só foi uma inquietação que pulsou, assim, quando você falava, porque eu lembrei. Não, eu quero até explicar, porque isso é até uma palestra muito recorrente que eu dou sobre comunicação positiva, que não é que você só vai falar, você não vai falar das coisas difíceis e feias que estão acontecendo, é o como você fala, né? Então, não é assim, porque agora o Covid melhorou a natureza, não é isso, não. É assim, meio que tentar escapar da retórica da desgraceira. De onde que isso veio, esse insight? Eu não sei quem conhece aí o Schumacher College, que é uma escola de sustentabilidade muito disruptiva. Eu tive um colega que ele tinha sido do marketing do Greenpeace, né? E ele disse, enquanto nós ficávamos com aquela retórica da desgraceira, só falando, o mundo está acabando, o oceano está horrível, não sei o que, né? A gente não conseguia engajar as pessoas, porque a gente tem neurologicamente, né, psicologicamente, aversão à dor e tal. E agora, então, que está todo mundo num momento de muita dor, mais ainda esse tipo de coisa vai fazer a pessoa sair correndo e não quer. Ela faz uma coisa, ou ela aliena e ela bloqueia e ela nem ouve mais o que você está falando e ela fica insistindo naquela, como você falou, a desinformação, né? Ou ela foge, né? É o tal do fight or flight, que a gente tem que a neurociência estuda isso. Então, como que você fez? Qual foi a virada do Greenpeace? Se a gente fizer as pessoas se apaixonarem pela causa, então assim, o amor ao mar é o que vai fazer você se engajar em proteger o mar. E não ficar dizendo, o mar está acabando, o mar está poluído, o mar está cheio de lixo, os peixes estão morrendo. Isso não vai engajar. Isso até é fato. Mas as pessoas vão sair correndo e não vão engajar. Eles têm estudos super interessantes de New Orleans, quando teve o furacão, como que as pessoas se engajavam muito mais em fotos de prédios vazios do que nas fotos que mostravam o sofrimento humano das pessoas desabrigadas. É impressionante, mas, enfim, é um mecanismo de defesa psíquica, talvez, que a gente tenha, né? Então, o que eu estou dizendo é assim, é o formato, não é o tema, sabe? A maneira como você está tentando ser propositivo, ou você engajar a pessoa, não causando dor a ela, causando uma esperança de uma possibilidade de alguma solução. Então, assim, vamos ajudar a fazer as máscaras, é nesse sentido, mostrar coisas boas que pessoas estão fazendo para resolver problemas muito difíceis e muito negativos. E especialmente agora que está todo mundo num estado de muita dor, né? Está todo mundo estressado, todo mundo assustado. Então, é um pouco diferente, assim, não é eliminar do noticiário do notícia ruim e só achar que tudo é um mar de rosas, só notícia bonita e tal. Não é por aí, não, tá? Só para esclarecer. Obrigada, Patrícia, por esclarecer. Eu tenho até uma familiaridade com trabalhar um pouco esse tipo de abordagem de experiência anterior, assim, né? Quando eu trabalhava no Promundo, a gente trabalhava com questão de envolvimento de homens em transformação de masculinidades e tudo mais, e aí tinha toda essa questão, né, de ao invés de apontar, né, o punitivo, né, de que se você for violento, você vai, aquilo é um crime, você vai para a prisão, apontar o positivo, né, do envolvimento, por exemplo, dos homens em paternidade e cuidado, etc. Nesse caso do coronavírus é realmente um grande desafio, e a gente já teve outras situações, né, porque eu estava no Promundo,
em que realmente era difícil ter um lado positivo, dependendo do tema que a gente tratava. Então, às vezes você buscava realmente não necessariamente um tom positivo naquele conteúdo, mas um tom no meio, que não pesava extremamente para o polo mais negativo. E aí eu consigo entender um pouco esse olhar, assim. Eu acho que é um caminho mesmo para a gente buscar. E aí, gente? Mais alguém? Por favor. Posso falar? Sim. Isso. Então, assim, acho que eu gostaria de trazer uma reflexão. Tudo bem, Isis? Então, eu estou aqui em Curitiba e, na verdade, então, eu trabalho com comunicação e eu não sou jornalista, né? Então, eu tenho uma história na comunicação, mas eu venho da área, quer dizer, eu sou assistente social, da sociologia, e sou assistente social, e daí fui para o marketing e depois para a comunicação. E acho que, assim, há alguns anos já, porque eu sou mais velha, então eu tive a oportunidade de trabalhar com uma dupla de americanas, e nós trabalhamos na ocasião, eu fui a referência no Brasil do que naquele momento não se queria falar, mas se falava, enfim, do marketing social. E aí as americanas trouxeram a abordagem de como se trabalhar as questões das causas e com esse enfoque realmente, então, de público, quer dizer, com uma outra leitura do marketing muito aplicada para a questão das causas, das instituições. E, na ocasião, talvez a iniciativa de que eu pudesse estar junto como uma brasileira e como uma assistente social que trabalhava com comunicação e marketing, ainda mais na época, era exatamente para romper, talvez, o grande cuidado ou qual era o limite de se trabalhar uma comunicação e estratégias para que as causas e todas as questões relacionadas ao que nós estamos falando agora pudessem, de alguma forma, ser melhor compreendidos. Então, a gente tinha grandes instituições naquele momento e foi, assim, um grande exercício poder liberar esse receio, esse medo era do marketing, inclusive, quer dizer, como é que esse marketing pode auxiliar as causas e não ser só um predador, trazendo um enfoque do mercado, de trabalhar estratégias que, de alguma forma, vão impactar e vão destruir, enfim, todos esses entendimentos. Então, acho que quando eu estava ouvindo a Patrícia e vocês todos assim, acho que a Cristina, quando ela trouxe essa dificuldade da inserção, então, eu acredito, sim, que nós vamos ter que sempre descobrir caminhos estratégicos para trabalhar com essas causas. Eu acho que, assim, o Papa do Marketing dizia há muitos anos, e para mim é uma referência. Tem um livro que está no Prelo e dizia assim, mudar o comportamento é muito mais complexo do que vender sabonete. Então, para fazer com que alguém tome uma atitude diferente para a mudança do banho, por exemplo, é muito maior do que essa causa de vender um sabonete. Então, acho que nós estamos agora olhando sistemicamente uma doença sistêmica, onde sistemicamente estamos todos impactados. Então, talvez, só para finalizar, a causa, o motivo Covid, quer dizer, é o ponto de convergência da humanidade olhando a sua fragilidade, com as interfaces necessárias e possíveis em cada lugar. O Brasil é um mundo diferente de uma Itália, diferente de um outro país, com uma outra cultura. Aquilo que aqui em Curitiba eventualmente pode funcionar com uma certa condição melhor, pode não funcionar em outro lugar, e essa já é a grande questão desse nosso Brasil. Então, a gente poder aproveitar e montar estratégias mesmos, e buscar parcerias, e alinhar momentos de oportunidade. Eu trabalhei muito com varejo, depois trabalho com cidade, na cidade a gente trabalha isso. Mas, assim, é como você junta uma causa a uma estratégia que, de alguma forma, essa fusão dê a visibilidade que a gente precisa agora e que vai ser boa para todo mundo. Eu acho que a grande causa é que este país fique melhor, com todas as razões que cada instituição tem como raiz, como vocação, como essência, como princípio e, esse momento, como urgência. Então, a gente tem uma pauta de urgência no país, cada um com as suas especificidades. Acho que é isso. Eu queria trazer um pouco de outra reflexão para juntar. Obrigada, gente.
Gente, só para falar rapidinho, que eu fiz uma adição na fala da Patrícia e não me apresentei. Meu nome é Moara, está aqui na tela. Eu sou gestora de conteúdo no Instituto Ibirapitanga, que fica no Rio de Janeiro. E aí, mais alguém? Bom, eu queria agradecer a você, Isis e Cris, a vocês, né, por terem conduzido esse momento e também a todo mundo que fez intervenção. A gente passou um pouquinho do horário, mas foi ótimo ouvir, aprender, interagir. Espero pelos próximos encontros e propor, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, uma foto para a gente registrar esse momento, todo mundo colocar os videozinhos. Eu não sei se... Legal. Possível. Gente, antes da foto, posso aproveitar para perguntar uma coisa? Eu estou recebendo sempre os e-mails e lá embaixo, naqueles disclaimers todos, vem, você está recebendo esse e-mail porque você é um membro do grupo Rede Narrativas, beleza. Só que outro dia eu tentei mandar um e-mail para o grupo e ele bateu e voltou. Eu não consegui, como se eu não fosse membro do grupo. E aí, o que acontece? Sugiro, Patrícia, você chegou a ver na configuração do Google Groups? Você chegou a entrar lá no seu e-mail cadastrado no Google Groups, assim, no site mesmo? Eu posso entrar lá, porque eu pensei, será que eu só posso mandar mensagem se eu entrar lá no Google Groups? Porque eu já tentei duas maneiras. Ficar como se fosse um reply de uma mensagem que estava rolando, apagar tudo e só mudar o tema, e fazer um e-mail do zero, só copiando o endereço do grupo. E ambas voltaram. Não Estranho. entendi por quê. Eu investigaria essa possibilidade no Google Groups, ver a sua configuração, sei lá, daria uma mexida ali, mas se você não conseguir, Porque, inclusive, eu sou Gmail, já estou dentro do ambiente Google, não entendi. Se eu estou recebendo os e-mails, é porque eu sou do grupo, né? Então, eu não entendi o que pode estar acontecendo. Mas tudo bem. desculpa, Patrícia, mas se você não conseguir resolver, eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? Eu me disponho a tentar ajudar. Beleza, vou anotar. Gestor da narrativas, não quer dizer que eu saiba ajudar, eu vou fazer de tudo, vou dividir com os outros colegas, sei lá, vou tentar ajudar. Eu estava querendo disparar para vocês uma pesquisa que o Hub Mulher está fazendo sobre vaidade e beleza na quarentena, porque a gente está trocando tantas mensagens engraçadas e vendo memes das mulheres preocupado com raiz do cabelo, a unha, né, depilação, milhões de coisas. Tem gente que parou de usar sutiã, então tem coisas muito curiosas de mudança de comportamento das mulheres, né? E a gente então está disparando uma pesquisa para tentar entender como é que está rolando essa nova relação das pessoas com os cuidados pessoais, com o vestuário. É legal. Eu queria disparar para o grupo poder também responder e não consegui. Cadê você botou aqui? Matos Maria Rosa. Já vi aqui. Bom, vamos lá, deem sorrisos. Sorriso de foto. Pronto. Easy. Você quer falar mais alguma coisa? Isis e Cris? Eu queria agradecer vocês por ter tido essa experiência. Com certeza vai ser uma rede que eu vou participar mais, porque, né, trocas é sempre uma parte muito importante do nosso trabalho, né? Eu acredito muito na construção coletiva e é muito bom saber que, né, os meus medos e dúvidas são compartilhados e a gente pode trocar bastante. Também me coloco à disposição de todo mundo. Agradeço por vocês terem participado disso, assim, uma véspera de feriado, ainda que ninguém vá pegar o carro e ir para a praia, né? Eu espero, por favor, fiquem em casa. Mas agradeço e qualquer coisa, o pessoal tem o meu contato, acho que agora também estou na rede, no grupo, e fiquem à disposição. Eu também gostaria de agradecer
Muito obrigada a todos que participaram. Quem quiser depois pode trocar também, mandar e-mail, a gente conversa. E para mim foi bem rico. Eu consegui pincelar bastante coisa importante que eu vou usar com certeza. Espero que tenha sido para vocês também. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Tchau. Prazer. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por dividirem as dicas.